Fim dos tempos. Mensagem profética em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 5. Segunda parte. Esta segunda parte da mensagem profética será fundamentada em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 2 a 3, que declara: blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural. Neste trecho, o apóstolo Paulo descreve as características que marcarão os últimos dias. Esses sinais apontam para uma sociedade que cada vez mais se afasta de Deus e de seus princípios, refletindo uma sociedade que rejeita a verdade e se entrega ao egoísmo, à degradação moral e à impiedade. Esses comportamentos, já visíveis em muitos aspectos da sociedade atual, servem como um alerta para a seriedade dos tempos em que vivemos e a necessidade urgente de buscar a reconciliação com Deus por meio de Cristo Jesus. Quinta característica: blasfemos. Blasfêmia, de acordo com a Bíblia Sagrada, refere-se às palavras ou ações que desrespeitam ou ofendem o nome de Deus, sua natureza, suas obras ou coisas sagradas pertencentes a Ele. A Bíblia condena a blasfêmia como uma atitude pecaminosa, pois representa uma afronta direta ao caráter santo de Deus. Portanto, a palavra de Deus nos alerta sobre a importância do cuidado com as palavras que proferimos. Jesus enfatizou a gravidade de falar contra o Espírito Santo. Ele disse: portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Mateus capítulo 12, versículos 31 a 32. A blasfêmia não se limita apenas às palavras diretas contra Deus, mas também pode envolver uma atitude de rebelião, desobediência e irreverência para com Ele. A Bíblia nos exorta a tratar o nome de Deus com respeito e jamais usar seu nome em vão. Segundo a palavra de Deus, a blasfêmia é uma atitude que deve ser evitada, pois ela é considerada uma afronta a Deus. Em Efésios capítulo 4, versículo 29 diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Neste texto somos exortados no cuidado com as palavras que saem de nossa boca. Entretanto, à medida que contemplamos os sinais dos fins dos tempos, somos alertados na palavra de Deus sobre a presença de homens blasfemos, cujas ações e palavras se desviam da vontade divina. Portanto, devemos examinar nossas atitudes e palavras, buscando sempre nos aproximar da santidade que o Senhor nos propõe e refletir profundamente sobre 9 características daqueles que, infelizmente, se entregaram à blasfêmia. Primeira característica: rejeitam a verdade. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. 2 Timóteo capítulo 4, versículos 3 a 4. Com o aumento da relativização da verdade em nossos dias, muitos não suportam mais a sã doutrina. Portanto, rejeitam e blasfemam das verdades bíblicas da palavra de Deus. Segunda característica: irreverente e sem pudor. A ausência de reverência por Deus e pelas coisas sagradas é outra característica evidente naqueles que blasfemam. Eles tratam o nome do Senhor com desrespeito, esquecendo-se de seu atributo de paternidade, de sua santidade, majestade e poder. Jesus disse: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Mateus capítulo 6, versículo 9. A falta de pudor ou respeito pelas coisas sagradas e a irreverência para com Deus podem se tornar características marcantes nos corações endurecidos dos homens ímpios dos últimos dias. Terceira característica: língua descontrolada. A língua, quando não controlada pelo Espírito Santo, pode ser uma fonte de blasfêmia. A palavra de Deus nos alerta sobre a importância de vigiar nossas palavras e usá-las para edificar, não para destruir. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Efésios capítulo 4, versículo 29. Quarta característica:
julga os outros precipitadamente. Em Mateus capítulo 7, versículo de 1 a 2, Jesus nos exorta a não julgarmos precipitadamente. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Quinta característica: ama os prazeres mundanos. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João, capítulo 2, versículos 15 e 17. O homem blasfemo dos últimos dias pode ser mais inclinado aos prazeres temporais do que buscar a vontade de Deus. Essa busca desenvolvida pela satisfação pessoal pode obscurecer a visão espiritual. Sexta característica: orgulho e rebeldia. A blasfêmia muitas vezes encontra raízes no orgulho desenfreado e na rebeldia contra Deus. Mas o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo a prudência. Provérbios, capítulo 9, versículo 10. Aqueles que blasfemam perderam a visão da sabedoria divina, desconsiderando o temor e a autoridade do Senhor. Sétima característica: arrogância e blasfêmia. A arrogância acompanhada de palavras blasfemas torna-se evidente. Diz a palavra do Senhor: quanto ao soberbo e presumido, zombador é o seu nome. Trata com indignação e soberba. Provérbios capítulo 21, versículo 24. Aqueles que se elevam contra Deus e seu nome perderam a noção da santidade, reverência e o respeito pelos outros. Oitava característica: desrespeito pelas autoridades espirituais. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 10, diz: mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscência de imundícia e desprezam as autoridades, atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das dignidades. Os homens blasfemos dos últimos dias desprezam as autoridades espirituais, pois são ríspidos, teimosos, não temendo blasfemar das dignidades. Nona e última característica: escarnecedor da promessa da volta de Cristo. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículos de 3 a 4, diz: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Os homens blasfemos dos últimos dias são totalmente ignorantes e cegos espirituais com relação ao cumprimento das profecias bíblicas, pois não conseguem discernir os sinais do fim dos tempos e, portanto, escarnecem da promessa da volta de Cristo. Essas características apontam para uma condição espiritual desafiadora nos últimos dias, marcada pela rebelião contra Deus, falsidade, busca de prazeres mundanos e desconsideração pela verdade. No entanto, as Escrituras também enfatizam a importância da perseverança na fé e da fidelidade a Deus, independente das condições que possam surgir nos últimos dias. Essas passagens nos lembram da importância de mantermos uma postura vigilante e de nos apegarmos firmemente à verdade, evitando assim as armadilhas da soberba dos últimos dias. É importante observar que, apesar da gravidade da blasfêmia, a mensagem central da Bíblia é o perdão e a reconciliação por meio da fé em Jesus Cristo. Aleluia! Através do arrependimento diante de Deus, as pessoas podem encontrar perdão, mesmo para pecados tão graves como a blasfêmia. Diante dessas advertências, a nossa resposta como filhos de Deus é tripla: vigilância, oração e firmeza na fé. Vigilância para considerarmos os sinais do fim dos tempos que estão se cumprindo em volta do mundo. Oração para que, mesmo em meio a um mundo cada vez mais degradante, possamos orar confiando nas promessas do Senhor. E firmeza na fé, permanecendo firmes na fé, buscando a santidade e o conhecimento de Deus. Queridos,
Que o Espírito Santo continue nos guiando, fortalecendo e nos concedendo discernimento para não incorrermos nesse traço de caráter pecaminoso da extrema impiedade dos homens dos últimos dias. Sexta característica: desobediência aos pais. A palavra de Deus descreve com clareza as características dos tempos difíceis que estamos enfrentando, especialmente no que diz respeito à desobediência dos filhos aos pais. Nestes últimos dias, estamos presenciando uma geração que, lamentavelmente, se afasta dos valores sagrados e se entrega a padrões contrários aos princípios da palavra de Deus. A desobediência aos pais listada no versículo está entre outras características que refletem uma desconexão espiritual. Neste contexto, os filhos desobedientes tornam-se egoístas, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, ingratos e profanos. A falta de amor e empatia pela família, a ausência de reconciliação, a desumanidade e a busca desenfreada pelos prazeres são tristes evidências dessa realidade. A Bíblia menciona diversas passagens que abordam a questão da rebeldia e suas características. Entretanto, a nossa abordagem cristã aos filhos rebeldes deve ser enfatizada numa correção amorosa que busca a restauração dos tais. Portanto, vamos analisar alguns aspectos relevantes das características dos filhos rebeldes nos últimos dias. Primeira característica: desobediência. A desobediência é uma marca central da rebeldia. Filhos rebeldes muitas vezes resistem às instruções e orientações dos pais, desconsiderando suas autoridades. Entretanto, diz a palavra do Senhor: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Efésios capítulo 6, versículo 1. Essa passagem destaca a importância da obediência que os filhos devem aos pais. Isso enfatiza que a obediência deve suceder dentro dos princípios e ensinamentos bíblicos, respeitando a vontade de Deus. Contudo, os filhos rebeldes são contumazes, incorrigíveis, que não escutam os bons conselhos dos pais, mesmo quando são corrigidos e disciplinados. Segunda característica: teimosia e dureza de coração. A teimosia e a resistência à correção são características comuns dos filhos rebeldes. Eles endurecem seus corações para conselhos e disciplina, logo atraem sobre si mesmos repentina destruição. Diz a palavra do Senhor: o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, de repente será destruído sem que haja remédio. Provérbios capítulo 29, versículo 1. Terceira característica: falta de honra e respeito. A rebeldia muitas vezes se manifesta na falta de honra pelos pais e pelas autoridades espirituais. Isso inclui atitudes insolentes, palavras desrespeitosas e desconsideração pelas regras estabelecidas. Portanto, diz a palavra do Senhor: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Efésios capítulo 6, versículos 2 a 3. A honra aos pais é o primeiro mandamento com promessa. Logo, os filhos que honram desfrutam de uma vida com qualidade e longevidade. Quarta característica: busca de independência prematura. Os filhos rebeldes, em suas tolices, buscam de forma imprudente a independência de maneira prematura, desconsiderando a instrução e a experiência dos pais. O tolo despreza a instrução de seu pai, mas o que observa a repreensão se haverá prudentemente. Provérbios capítulo 15, versículo 5. Portanto, a palavra do Senhor adverte os filhos rebeldes: o que amaldiçoa seu pai ou sua mãe, apagar-se-á sua lâmpada em negras trevas. Provérbios capítulo 20, versículo 20. Quinta característica: associação com as más companhias. A influência de más companhias pode levar os filhos a se rebelarem contra os valores e princípios ensinados pelos pais. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, somos exortados: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Muitos jovens pensavam que jamais seriam influenciados pelas más companhias, mas foram enganados por esses pensamentos egoístas, corrompendo assim os bons costumes em suas vidas. Sexta característica: soberba e arrogância.
A rebeldia muitas vezes está ligada à soberba e à arrogância, onde os filhos consideram suas próprias opiniões como superiores e resistem a qualquer forma de correção. Todavia, a palavra de Deus adverte os filhos rebeldes. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Provérbios capítulo 16, versículo 18. Portanto, antes que seja tarde demais, seja humilde e procure viver uma vida que honra seus pais, antes que seja tarde demais. O coração do homem se exalta antes de ser abatido, e diante da honra vai a humildade. Provérbios capítulo 18, versículo 12. Sétima característica: ignora os avisos e as advertências. Filhos rebeldes podem agir sem considerar as consequências de suas ações, ignorando os avisos e as advertências de seus pais e da palavra de Deus. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Provérbios capítulo 29, versículo 15. Filhos que não são corrigidos de acordo com a palavra de Deus tornam-se ignorantes, rebeldes e, por fim, envergonharão seus pais. Oitava e última característica: não há arrependimento, porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Hebreus capítulo 12, versículo 17. A exemplo de Esaú, a incapacidade ou a relutância em reconhecer o erro e se arrepender é uma característica marcante da rebeldia persistente dos filhos rebeldes nos últimos dias. A desobediência não é apenas uma questão de regras quebradas, mas reflete em nossa comunhão com Deus. Portanto, devemos buscar continuamente a face do Senhor em oração, pedindo sua graça para moldar os corações de nossos filhos. No livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 28, há uma promessa para os filhos. E há de ser que, depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Nossas orações devem ser constantes pela juventude, pedindo a intervenção e o derramar do Espírito Santo para tocar os corações e trazer arrependimento e restauração. Que possamos ser exemplos de amor, paciência e perdão, refletindo a natureza do Pai Celeste, que pacientemente aguardou o retorno de seu filho pródigo. Mesmo diante da gravidade de seu erro, não hesitou em perdoá-lo e recebê-lo de volta. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Lucas, capítulo 15, versículos 17 a 18. A exemplo do nosso Pai Celestial, é importante abordar os filhos com amor, sabedoria, paciência, buscando sempre a restauração e o bem-estar espiritual e emocional deles. Em Provérbios capítulo 22, versículo 6, diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Essa promessa nos incentiva a investir na educação e formação de nossos filhos, orientando-os com amor e instrução fundamentados na palavra de Deus. Queridos pais, que nestes últimos dias possamos orar para o Espírito Santo nos guiar enquanto enfrentamos esses tempos tão difíceis. Sétima característica: ingratos. A ingratidão é a falta de reconhecimento, apreço ou agradecimento por algo bom que foi feito por outra pessoa. É a ausência de gratidão ou a recusa em demonstrar a apreciação por atos benevolentes, favores ou gestos positivos recebidos. A pessoa ingrata muitas vezes não reconhece ou desvaloriza o esforço, a bondade ou os benefícios recebidos de outros. A ingratidão pode se manifestar de várias formas, desde a falta de expressão de gratidão até a atitude de indiferença, desconsideração ou até mesmo hostilidade em relação àqueles que fizeram algo positivo em seu favor.
é considerada uma qualidade negativa, pois vai contra princípios de reconhecimento e harmonia que são muitas vezes valorizados nas relações interpessoais. A gratidão é frequentemente vista como uma virtude importante, porém já a ingratidão como um comportamento que vai contra valores éticos e morais. Estamos vivendo em tempos que foram profetizados como tempos difíceis, onde a ingratidão parece prosperar. Em um mundo que muitas vezes parece regido pela indiferença e falta de reconhecimento, como seguidores de Cristo, somos chamados a permanecer firmes em nossa fé e a manifestar o amor de Deus, mesmo diante da ingratidão. A palavra-chave aqui é amor. Em Mateus capítulo 24, versículo 12, Jesus nos alerta: "E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará." No entanto, nós, como filhos de Deus, somos chamados a manter a chama do amor ardendo em nossos corações. Ao invés de nos deixarmos abater pela ingratidão que pode afetar nossas vidas, devemos buscar a inspiração das palavras de Deus para darmos graças até mesmo nos momentos difíceis. Como está escrito nas Escrituras: "Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco." 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. À medida que contemplamos os sinais do fim dos tempos, que nos indicam a proximidade do retorno glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, somos chamados a uma gratidão mais profunda do que nunca. Não apenas em momentos de alegria e abundância, mas também em meio aos desafios e tribulações que podem se intensificar. A gratidão não é apenas uma resposta às circunstâncias favoráveis, mas uma atitude que reflete nossa confiança na soberania de Deus. Em meio às incertezas, permanecemos gratos, pois compreendemos que a vontade de Deus se manifesta de maneira insondáveis. Mesmo quando não entendemos completamente, confiamos em seu plano eterno em Cristo Jesus para conosco. Mas, à medida que nos aproximamos do cumprimento das profecias bíblicas sobre os últimos tempos, a palavra de Deus nos adverte sobre características que se manifestarão nas pessoas ingratas, as quais citarei algumas. Pessoas ingratas geralmente são egoístas e avarentas. As Escrituras falam que nos últimos dias a sociedade será marcada por um egoísmo desenfreado, onde as pessoas buscarão seus próprios interesses, priorizando o individualismo em detrimento do amor ao próximo. Hoje, em nossos dias, estamos presenciando esta profecia se cumprindo em volta do mundo. A avareza, uma ânsia desmedida por acumular riquezas materiais, é também uma característica evidente nos dias atuais. Pessoas ingratas geralmente são presunçosas e arrogantes. A presunção e a arrogância tomarão conta dos corações no fim dos tempos, levando as pessoas a se exaltarem, menosprezando aqueles que estão ao seu redor e se considerando superiores aos outros. Hoje, em nossos dias, temos presenciado esta profecia se cumprindo em volta do mundo. Pessoas ingratas geralmente são blasfemadoras. O desrespeito às coisas sagradas e a blasfêmia contra o nome de Deus serão comuns no fim dos tempos. As pessoas ingratas dos últimos dias não apenas se afastarão dos princípios da palavra de Deus, mas também ousarão desafiar a santidade do Altíssimo. Hoje, em nossos dias, temos presenciado esta profecia se cumprindo na vida das pessoas ingratas. Pessoas ingratas geralmente são desobedientes aos pais. A desobediência aos pais será uma triste realidade no fim dos tempos, refletindo um colapso nos valores familiares. O respeito e a honra aos pais serão substituídos por uma geração que desconsidera a importância da autoridade e do ensinamento paternal. Esta profecia tem marcado a geração dos nossos dias. Pessoas ingratas geralmente são ímpias. No fim dos tempos, o afastamento da justiça e da retidão resultará em uma geração ímpia, que ignora os princípios divinos. A ingratidão, em especial, será um sinal claro de corações que não reconhecem a bondade de Deus e se recusam a agradecer pelas bênçãos recebidas. Esta profecia tem marcado a nossa geração de uma forma assustadora. Diante dessas características proféticas dos últimos dias, somos chamados a permanecer firmes na fé, a cultivar um coração grato mesmo em meio à ingratidão. Que possamos ser luzes que brilham em meio às trevas,
compartilhando o amor de Cristo e vivendo de acordo com os princípios do reino, independente das circunstâncias. Portanto, queridos, oremos por aqueles que estão perdidos na ingratidão, para que a luz do Evangelho alcance seus corações endurecidos. 8ª característica: profanos. Profano é tudo aquilo que transgride as regras sagradas. É o que se torna contrário ao respeito devido às coisas de Deus e de sua palavra. Uma pessoa profana não tem a salvação em Cristo Jesus como propósito, pois ela vive uma vida mundana, às vezes louva e celebra a Deus, mas gosta de ouvir músicas profanas. Uma pessoa profana pode até frequentar a igreja de Deus, mas não faz parte verdadeiramente do corpo de Cristo. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. O texto bíblico descreve as características da extrema impiedade de comportamentos específicos que serão evidentes nos indivíduos no fim dos tempos. Quando se refere a homens profanos, nesse contexto, a palavra profanos está sendo usada para descrever pessoas que agem de maneira irreverente, desrespeitosa aos princípios morais e éticos. Profanar refere-se a desrespeitar, violar ou tratar de maneira irreverente algo que é considerado santo, sagrado ou reverenciado. A profanação pode envolver ações, palavras ou atitudes que demonstrem falta de respeito ou consideração por algo que geralmente é considerado como tendo um valor especial para Deus. Portanto, quando se fala em pessoas profanas, geralmente está se referindo aos que adotam atitudes, comportamentos ou ações que vão contra os valores ou princípios de santidade da palavra de Deus. Assim, no contexto bíblico, homens profanos se refere a indivíduos que se afastaram dos valores sagrados, adotando comportamentos e atitudes que são contrários ao que é considerado santo, correto e respeitável nas escrituras sagradas. Essa característica extrema de impiedade destaca diversos comportamentos indesejados que, segundo o texto, caracterizarão as pessoas no fim dos tempos. Portanto, somos advertidos pela palavra de Deus no cuidado de não incorrermos nesse pecado tão grave. No livro de Daniel, capítulo 5, versículos de 1 a 4, encontramos um triste exemplo de profanação. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus senhores e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus príncipes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus e beberam neles o rei, os seus príncipes, as suas mulheres e concubinas. E deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Assim o rei, as autoridades e as mulheres profanaram os objetos da casa de Deus. Queridos, essa atitude que o rei tomou foi muito perigosa, pois de Deus não se zomba. Na mesma hora apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal, na parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então mudou-se o semblante do rei e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. Então Daniel foi introduzido à presença do rei, revelou o escrito da parte de Deus e deu a sentença de juízo sobre ele e seu reino, dizendo: Este, pois, é o escrito que se escreveu, Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Parsim, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Daniel capítulo 5, versículos 25 a 28. Por ter profanado os utensílios da casa de Deus, naquela mesma noite o rei Belsazar foi morto. No livro de Mateus, vemos Jesus indignado e expulsando todos os que profanavam no templo.
E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Mateus capítulo 21, versículos de 12 a 13. A profanação pode ocorrer no templo de Deus, na igreja, nos locais de cultos, nos objetos e utensílios sagrados, como também pode acontecer de forma mais ampla na violação dos princípios, regras ou valores da palavra de Deus. Queridos, a palavra do Senhor nos alerta sobre os perigos de profanar aquilo que é santo ou sagrado. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 17, somos advertidos: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Nós somos o templo de Deus. Fomos comprados por bom preço, pelo sacrifício de Cristo. Portanto, é imperativo que guardemos nossos corações e ações contra a profanação, pois somos chamados para sermos santos e templo vivos do Espírito Santo. Em Provérbios capítulo 15, versículo 9, está escrito: o caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas ele ama o que segue a justiça. Que possamos procurar constantemente a justiça, a santidade e o respeito por tudo aquilo o que é santo e consagrado aos olhos do Senhor. No livro de Hebreus, capítulo 12, versículos 14 e 16, está escrito: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Devemos esforçar-nos para viver em paz com todos e sermos santos, pois sem santidade ninguém verá o Senhor. Que ninguém se torne devasso ou profano como Esaú, que vendeu o seu direito de liderança, pois desde cedo já desprezava a primogenitura que por direito era dele. Essa extrema impiedade em profanar ou tratar com desprezo as coisas de Deus é apresentada nas Escrituras como um alerta sobre comportamentos ímpios que marcarão a geração nos últimos tempos. Nona característica: sem afeto natural. Em geral, afeto natural refere-se à capacidade ou à propensão inata de uma pessoa que expressa sentimentos afetuosos como carinho, amor ou empatia. Já sem afeto natural, descreve indivíduos que carecem da capacidade inata de expressar afeto ou sentimentos de forma natural, pois possuem uma certa personalidade de frieza emocional ou a falta de sensibilidade em relação ao carinho, amor e empatia. No contexto bíblico, a expressão sem afeto natural pode se referir à falta de amor genuíno e natural entre as pessoas nos últimos dias. O texto citado descreve uma série de características extremas de impiedade que foram profetizadas para o fim dos tempos, as quais estamos ministrando nesta série: a extrema impiedade dos últimos dias. A profecia declara que nos últimos dias as pessoas seriam sem afeto natural. Portanto, numa comunidade, família, igreja ou determinado grupo de pessoas podem manifestar-se através de diversas características. Nesta mensagem falaremos de algumas. Primeira, pessoas sem afeto natural possuem uma comunicação hostil. A comunicação hostil entre pessoas é um fenômeno em que as interações são caracterizadas por atitudes agressiva, desrespeitosa e críticas constantes. A hostilidade na comunicação se manifesta de várias maneiras, incluindo linguagem ofensiva, sarcasmo, insultos, gritos ou até mesmo agressões físicas em situações extremas. À medida que o fim se aproxima, a ausência do afeto natural na comunicação aumentará cada vez mais, seja nas relações pessoais, profissionais, online e etc. Segunda, pessoas sem afeto natural não demonstram afeto. Quando os membros de um determinado grupo não expressam abertamente carinho, amor ou empatia, seja através de palavras, contatos ou gestos, isso indica a ausência de afeto natural genuíno na conexão entre si. Terceira,
Pessoas sem afeto natural são desinteressados no compartilhamento, seja no momento de alegria ou de tristezas. A falta de interesse genuíno nos momentos significativos da vida de uns para com os outros demonstram indiferença em relação às alegrias e tristezas compartilhadas. Estas atitudes evidenciam de forma aberta a falta de afeto natural. Quarta, pessoas sem afeto natural são individualistas em excessos. Se cada membro da família, igreja ou de qualquer outro grupo está mais focado em suas próprias necessidades e realizações individuais, sem considerar o bem-estar coletivo, essa atitude é uma demonstração clara da falta de afeto natural. Quinta, pessoas sem afeto natural não apoiam nas dificuldades. A ausência de empatia, ou seja, a falta de apoio a outra pessoa que está sofrendo, é evidente quando os membros da família, igreja ou de qualquer outro grupo não oferecem apoio emocional e espiritual durante os períodos difíceis, como crises pessoais ou desafios. Isso evidencia um sinal claro da ausência de afeto natural. Sexta, pessoas sem afeto natural causam um ambiente de conflito constante. Um ambiente marcado por conflitos frequentes, a falta de reconhecimento das próprias falhas, arrependimento e dissolução pacífica pode indicar uma falta de compreensão, humildade e de empatia. Um ambiente assim evidencia com clareza a ausência de afeto natural. Sétima, pessoas sem afeto natural negligenciam o espiritual e emocional. Se não há investimento no desenvolvimento espiritual e no cuidado das necessidades emocionais dos membros da família, igreja ou de qualquer outro grupo, isso poderá levar a uma extrema falta de amor genuíno e carinho. Oitava, pessoas sem afeto natural são isoladas espiritualmente e emocionalmente. Quando os membros da família, igreja ou de qualquer outro grupo se isolam espiritualmente ou emocionalmente uns dos outros, evitando compartilhar sentimentos ou buscar apoio mútuo, esse isolamento evidencia claramente que está havendo falta de afeto natural. Nona e última característica: pessoas sem afeto natural não se alegram pelas conquistas de outros. A ausência de reconhecimento e alegria pelas realizações uns dos outros pode indicar uma falta de apreço pelo sucesso e felicidade dos membros da família, igreja ou de qualquer outro grupo. Essa falta de alegria evidencia a ausência de afeto natural genuíno. Queridos, é importante notar que a ausência de afeto natural pode ter impactos significativos na saúde espiritual, emocional e no bem-estar dos membros, seja da família, igreja ou qualquer outro tipo de grupo na sociedade. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Hebreus capítulo 12, versículos 12 a 13. A busca por compreensão mútua, perdão, amor, carinho, empatia e esforços fundamentado na palavra de Deus são essenciais para construir relações saudáveis e fundamentais para promover um ambiente sarado. Essa extrema característica de impiedade nos últimos dias, descrita como sem afeto natural, citada na profecia bíblica de 2 Timóteo capítulo 3, versículo 3, descreve uma condição de frieza espiritual, emocional e a falta de amor, carinho e empatia que marcarão a geração dos últimos dias. A conclusão desta mensagem é que, à medida que o fim dos tempos se aproxima, as relações humanas serão marcadas por uma ausência de amor genuíno, compaixão e cuidado de uns pelos outros. Isso indica o aumento da indiferença e insensibilidade em relação às necessidades e sentimentos ao próximo, como vemos em nossos dias. Bem, queridos, chegamos ao final da segunda parte desta mensagem profética, a extrema impiedade dos últimos dias. Entretanto, se porventura você ainda não se inscreveu em nosso canal, faça sua inscrição para não perder a terceira parte desta mensagem. Compartilhe com seus amigos, deixe seu like e seja bem-vindo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém.